Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 431. Eu sou o Guilherme, tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, o time titular, ao contrário do que vimos essa noite no Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro, né, meus amigos? Foi o que dava. Esse calendário ridículo foi o que dava. Mas pelo jeito as reservas também participaram da festa, né, Gibson? Olha, todo mundo deve ter participado da festa, mas... sei lá, cara, eu tô com uma birra muito forte do Ramon, cara. Pô, mesmo depois do campeonato, Gibson? Caramba! Tá pegando no pé já. Eu não acho que quem ganhou o campeonato foi ele. Eu acho que o time vive de lampejos dos caras que sabem jogar a bola do time. Bom, meus amigos, estamos gravando este podcast, fazendo essa live logo depois da partida 1-1, Corinthians e Bahia. Bahia e Corinthians, na verdade, né? O mando era do Bahia, o gol do Héctor Hernandes. Terminamos a semana comemorando um gol do Espanhol, meus amigos. É isso aí. Depois do Campeonato Paulista, comemorando o gol do Espanhol, passe do Bidon, né? No final do jogo, enfim, o Corinthians com um a mais, praticamente o segundo tempo inteiro. Vamos falar um pouco dessa estreia no Campeonato Brasileiro com os reservas. Falar um pouco mais desse Campeonato Paulista que a gente ganhou aí. E não só os jogadores estão em festa, né, Ana? Mas eu ouvi falar que a festa na sua casa foi boa também o fim de semana todo, hein? Na minha casa não, mas eu fiquei em festa assim o final de semana todo, né? A gente comemorou bastante aí o título, né? A gente tava precisando, depois de 6 anos, né, comemorar. Então, mais do que merecido aí, todo mundo comemorando aí esse título paulista que eu falei já antes. Para mim, vestir a camisa do Corinthians, eu comemoro o campeonato de bolinha de gude, vira tapa na figurinha. Para mim, Corinthians é Corinthians. Corinthians é Corinthians. E, então, esse time que entrou em campo essa noite contra o Bahia também era o Coringão, né? Cheio de reservas, né? Só o Yuri titular na escalação titular. Depois entrou o Angileri, que era titular. E que acabou de chegar também, né? Aliás, se não tivesse participado mais de algumas partidas do Paulista, com certeza estaria na seleção do Campeonato Paulista, o Angileri, né? Enfim, mas como é que você viu essa estreia aí, Ana? O time foi bem, tá bom, tá ruim? Ramon foi mal? Não, deixa a pergunta do Ramon pro Gibson, mas pode responder você. Eu não sei se eu tô ainda muito alegre, né, por causa de quinta-feira, porque pra mim faz muito pouco tempo, né? Eu achei que o Corinthians, tirando os minutos iniciais e os minutos finais do primeiro tempo, o Corinthians realmente dominou o jogo. Nesse time reserva, eu acho que falta um primeiro volante, né? Eu gostaria de ter visto o Rian ali na frente da área, porque eu acho que essa é um defeito ali do time reserva, não tem ninguém ali na frente para marcar, e por isso que os times adversários acabam tendo muita facilidade ali dentro da área. Mas de qualquer jeito o Corinthians dominou a bola, tentou rodar. Eu não esperava muito, porque a menos de 48 horas estava todo mundo comemorando, né? Todo mundo na festa, no karaokê, dançando, cantando. Quem é reserva, quem é o reserva do reserva, que é o Héctor Hernandes, quem é o roupeiro, o maqueiro, tava todo mundo comemorando, então por que eu vou ficar criticando, né? Tem direito, tem que comemorar. Eu achei que o Corinthians foi melhor do que eu esperava. Eu não vejo eu não tenho essa bronca toda do Ramon. Pra mim o Ramon muda quando é necessário mudar, erra, acerta, como qualquer técnico de futebol erra e acerta. Então pra mim o resultado foi bom e a participação da equipe foi melhor do que esperado, melhor do que eu esperava quando eu vi esse jogo. E você, Dudu, como é que você viu a estreia aí do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Eu vi o Corinthians um pouco espaçado, né? O Corinthians, eu acho que essa questão do primeiro volante, acho que falta ainda um homem de criação. O Corinthians estava meio sem criatividade ali no setor ofensivo e deu muito espaço em frente da área, né? Assim, o nosso colega Pablo já falou aqui, a gente já cansou de falar, acho que faltou também chute de longa distância. O Corinthians tem qualidade para isso, e o Corinthians soube aproveitar
a hora que teve esse jogador a mais. Só que esse soube aproveitar foi não tomar pressão. O Corinthians ainda não sabe. Acho que quando os adversários dão a bola pro Corinthians, o Corinthians meio que não sabe o que fazer. Seja com o time titular, com o time reserva, seja em casa, fora de casa. Assim, dentro do que aconteceu quinta-feira, com a festa sexta, como a Ana falou, os desfalques, o empate não foi um mau resultado. A gente só lamenta que daria para ter vencido a partida. O Corinthians jogou melhor, o importante foi não perder, bola para frente, agora acaba a ressaca, o pessoal acha que comemorou que tinha que comemorar, bola para frente que agora tem Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro em casa, para que a gente não perca mais pontos desnecessários, como ao meu ver foi hoje. Eu vou discordar um pouco de você, Dudu. Eu acho que o Corinthians jogou mal. Jogou pior que o Bahia a maior parte do tempo, inclusive. Só foi jogar melhor que o adversário quando ficou com um a mais. E eu também discordo de que o Corinthians não sabe propor o jogo, dar a bola para o Corinthians, time titular ou reserva. Eu acho que o time titular sabe muito bem propor o jogo. Esse reserva não sabe, e não sabe contra um adversário que já tinha feito resultado. A Ana Thaís Matos fez esse mesmo comentário durante a transmissão, né? Não soube propor contra o Flamengo, não soube propor contra o Barcelona, mas eles já tinham o resultado a seu favor, eles não tinham que sair para propor o jogo, né? E aí sim o Corinthians tem dificuldade de propor o jogo quando o adversário se fecha muito atrás, que foi o que o Bahia fez. E agora, num jogo normal corrido, o time titular sabe propor muito o jogo, e é um erro do adversário dar a bola pro time do Corinthians. Mas enfim, Gibson, você tem as suas ressalvas com o Ramon? Você achou que ele errou demais hoje? Ou hoje tá mais ou menos e foi um bom resultado? O meu lance com o Ramon é que eu acho que ele é um técnico medíocre. Assim, a ideia dele Por que começar com 3 atacantes hoje? Não adianta ter 3 caras na frente se não tem gente que municia. Com aquele meio campo ele achou que a bola ia chegar bem pro Thales, pro Yuri. O Yuri, enfim, não sei porque ele tava em campo. Né? A gente sabe que ele tá machucado, acabou de ganhar a final, já tá lá comemorando. E o Romero, a bola não vai chegar pra eles redonda, né? Vai chegar aqueles petricários, aquelas bolotas lá na frente, né? Então eu não sei pra que botar 3 lá na frente, aí perde o meio de campo. Perde o domínio da partida. Enfim, achei uma escalação burra pra começo de conversa. Dado isso, eu acho que o time se comportou bem dadas as circunstâncias no primeiro tempo. Não jogou bem, mas assim, o jogo tava sob controle. Mas cometeu um erro fatal ali, tomou um gol aos 45 que custou caro. Agora, dito tudo isso, os caras tiveram um cara expulso aos 6 minutos do segundo tempo. Ou seja, teve um tempo inteiro pra jogar com a mais, né? Então assim, por mais que ele tá jogando contra o time retrancado, tá jogando com um jogador a mais, né? Aí ele volta pro segundo tempo com 3-5-2. Que porra é essa? Né, tipo... Foi o menor sentido. Aí achou um gol lá com o Hector, que a gente jamais imagina que o Hector fosse fazer um gol, enfim. Né? Quem diria que a gente comemoraria um gol do Hector Hernandes, enfim. Né? Mas até ele conseguiu fazer um gol. E eu acho que o Ramon foi burro na escalação no começo, no meio, e depois ficou tentando jogar a cara pra frente ali pra... Enfim. O Hector Hernandes acabou salvando... Se o Hector não tivesse achado aquele gol ali, naquela cabeçada que até foi meio errada dele, enfim, né? Queria ver todo mundo defender o Ramon agora. Queria realmente ver. Eu também não entendi isso, Gibson, a escalação dele desse 4-3-3 inicial, né? Até achei que não ia ser um 4-3-3, talvez o Romero ia fazer mais a do Garro, enfim, ou talvez até o Thales fizesse para fazer essa do Garro, mas que tava um 4-3-3 ali. Depois do 3-5-2 eu até entendi, porque ele resolveu proteger ali o lado que tava... Quem tava caindo lá? O Pulga, né? Com o Tchoca Era o Juba lá, né? Não sei o que, Juba. Enfim, o Juba e o Pulga. O Juba e o Pulga caindo lá para proteger um pouco mais lá. Enfim, eu acho que a gente tem a análise toda, sem você falar do calendário absurdo, o Corinthians decidindo um campeonato na quinta-feira e jogando domingo à noite, fora de casa, em Salvador. Isso porque ia jogar no sábado, que era pior ainda, né? Isso, era pior ainda, absurdo completo. Toda análise tem que partir daí, né? Não era o time titular, o time titular ganharia desse time do Bahia. Esse time do Bahia, o Bahia que foi campeão também estadual, mas ele jogou antes da data FIFA, não foi isso? Aquelas coisas todas de calendário que a gente vem falando isso a todo tempo e prejudicaram demais o Corinthians, que teve muitos convocados, porque talvez se não tivesse sido convocados na data FIFA, talvez a conversa tivesse outro tom, né? Mas enfim, eu achei muito fraco o futebol dos reservas, apesar de todas essas ressalvas que eu tô fazendo, achei muito fraco o futebol eu esperava mais desse meio campo do Bidon, Maicon e Alex Santana, esperava um pouco mais da nossa zaga. O Tchoca entrou muito mal de novo, mas eu senti que na Irmandade aqui o pessoal
tirando o Gibson, que não gostou do Ramon, mas o Dudu e a Ana gostaram mais do futebol apresentado. Vocês acham que tem algum reserva aí que se destacou mais, Ana? Olha, eu gostei muito do jogo do Bidon. Eu acho que o Bidon chamou o jogo, principalmente no segundo tempo. Acho que ele fez ali como se ele fosse um meia mesmo, um meia de criação. Para mim, ele foi o melhor jogador do meio de campo e do ataque do Corinthians. E eu via, não lembro quem foi que falou, que a partida do Thales Magno não foi pique fiel. Eu não achei, não. Eu achei uma boa partida. Ele conseguiu vários cartões amarelos, tentou fazer jogada. É que estava muito bem marcado, mas eu realmente gostei desses dois aí. Não para ser titular. Eu não sei se para ser titular, tá? Eu acho que o time titular tá acertadinho, bonitinho. Eu gosto do jeito que tá jogando. Mas eu acho que como boas opções, eu acho que seria isso. E você, Dudu? Você no nosso grupo particular aqui, privado do WhatsApp, pedia muito o Coronado. Falava, não, por que o Coronado não jogou? Não tá de titular? Depois, por que ele não colocou logo o Coronado? Ele colocou o Coronado. Você acha que ele, enfim, valeu a sua briga por ele? Ou tem mais algum reserva que você achou interessante aí? Enfim, o que você pode falar? Eu tava pedindo o Coronado pela questão da parte de criação. Nada contra o Romero, nada contra o Thales Magno, mas eu até entendo essa formação que ele fez, que acho que ele tentou colocar os melhores disponíveis para a partida de hoje, ou mais inteiros, vamos falar assim. Eu só acho que ele poderia ter colocado o Coronado antes para ter essa parte. A gente sabe que ele está voltando de lesão, mas para ter esse jogador mais pensante no meio de campo. E o Coronado entrou, ele não ficou tão no meio, ele caiu muito pela direita e acabou não sendo o armador que pelo menos eu gostaria de ver, o que a gente gostaria de ver, que ele foi pelo menos no começo do Campeonato Paulista em algumas partidas ano passado. Ele ficou muito preso de um lado, era muito chuveirinho, era muito passe para trás, ele tentou poucos dribles, faltou chute de fora da área, que ele tem qualidade, mas acabei não gostando muito do Coronado. Eu achei que, por exemplo, o Romero, que não é da função, acabou fazendo mais do que ele. Não comprometeu, mas ele acabou não fazendo uma partida que a gente espera dele, pela função que ele tem dentro de campo do Corinthians, né? Pela armação, por ser a cabeça pensante, já que a gente estava sem o Garro e sem o Memphis, a responsabilidade ia cair mais nele. E nesse aspecto, o Romero, na minha opinião, foi melhor. E como a Ana falou, concordo com ela, o Bidon chamou mais o jogo do que o Coronado. E Gibson, a gente pode esperar mais gol desse espanhol? Será que a gente vai ver mais minutos agora que desencantou? A gente vai conseguir comemorar tantos gols dele quanto o Ceará está comemorando o gol do Pedro Raul? Eu duvido muito. Eu acho que ele vai receber poucas chances, né? Vai depender, na verdade, do que o Ramon e a diretoria do Corinthians vão querer fazer em relação a disputar os 3 campeonatos ao mesmo tempo, enfim, o que eles vão querer priorizar, né? Talvez ele tenha chance em alguns campeonatos, enfim. Mas por mim, no brasileiro ele não jogava mais, não, né? Por mim, deixa ele pra jogar na Sula, Copa do Brasil, esses campeonatos merda aí. Vamos ver, o Yuri é um touro, né? Ele sabe disso, mas uma hora não mas dá, saiu, né? Precisa ver como ele vai estar, né? Saiu hoje com gelo no ombro, gelo no tornozelo. Uma hora não dá, né? Uma hora o corpo pede ajuda, ele tem que se segurar pelo menos até a data FIFA, não, até o Mundial ali, pra conseguir se recuperar, né? Mas eu acho que o Coronado bem, talvez o Coronado jogue e aí o Romero talvez faça esse papel de centroavante, revezando com o Thales, e aí o espanhol vai ter menos chance. Agora, o Coronado não jogando, provavelmente vai sobrar mais espaço pro Héctor Hernandes aí, em função do Yuri, não dá pra jogar tudo, né? No brasileiro, começou a tal da nova regra lá, dos 8 segundos do goleiro, enfim, que a FIFA tá querendo trazer, e o Brasil logo se apressou pra adotar. O goleiro não pode ficar com a bola os 8 segundos. Já tinha uma regra que era 7, né? Mas ninguém aplicava. Agora aumentaram para 8. Era 6? Acho que era... Bom, enfim. Eu tinha uma regra que era mais dura. Agora melhoraram, mas o juiz precisa ficar mostrando, né? Pra torcida e pra todo mundo. Mas alguém foi punido? E aí escanteio. Então, até agora eu não sei se alguém foi punido. Enfim, você acha que vai mudar alguma coisa? Como é que você vê isso aí, Ana? Olha, se contar vai mudar bastante, né? Hoje, realmente, no jogo do Corinthians, eu não percebi nada, não vi nenhum tipo de cera do goleiro do Bahia, assim, alguma coisinha, mas nada muito escandaloso, nada disso. Não, cera com a bola parada e tal, quando não conta isso, né? Não é, quando ele pegava a bola Exato. E tal, enfim. Eu acho que pode mudar, sim. Tudo para agilizar o futebol, eu acho que é válido. Gosto muito mais da outra ideia de que só o capitão falar com o juiz, porque de repente tudo parece que, tipo,
o juiz marca alguma coisa, parece que ele tá marcando a morte de alguém, né? Porque tá lá, todo mundo discutindo, todo mundo brigando, e às vezes é só um lateral, alguma coisa assim, né? E eu acho boa a ideia do capitão só falar. Agora, toda lei só é boa se ela só vai saber se ela for cumprida. A lei do Cássio. Foi o que eu pensei. Vamos ver os jogos do Cruzeiro pra ver se o Cássio não tomar escanteio, ninguém vai tomar, né? Não, o Cássio é um dos poucos que foi expulso porque fazia cera nesse lance de... Enfim. Mas, no jogo de hoje, do Sem Mundial aí, com o outro ali também, o goleiro do outro time ali teve uma hora que ficou uns 20 segundos. Os caras cobrando, o juiz demorou pra começar a contar, mas nisso aí passou 20 segundos, né? Passaram-se 20 segundos. Então, é o que a Ana falou, a regra os caras precisam se impor. Eu acho que vai depender muito da arbitragem, né? Aqueles juízes que se acham mais, assim, tudo, esses vão dar 7 segundos. Agora tem outros que vão deixar dar 10, 12. Não, mas aí, Dudu, você já começa a confusão, né? Porque 8 segundos são 8 segundos, não é 8 segundos da cabeça do juiz, né? Já começa a confusão. Pode chamar o VAR pra saber se foram 8 mesmo, ou se foram 6. É isso que eu ia falar. Alguém no VAR aí tinha que estar com o cronômetro, ó. Pô, e avisa o juiz, ó, demorou mais que 8. Escanteio. Enfim, tem uma... Assim, e não vale essa regra valer no Campeonato Brasileiro. O problema não tá no Campeonato Brasileiro. O problema tá na Conmebol. O problema maior são nessas competições da Conmebol. Enfim, a gente sabe disso. E eu acho que não dá pra deixar isso na mão do árbitro. O cara tem que prestar atenção em um monte de coisa em campo. Ele não vai ficar olhando pro cronômetro ver se rolou de segundos. Ele não vai contar da cabeça dele 8, porque ele pode contar mais, pode contar 10, pode contar 6, né? Eu duvido que alguém consiga contar 8 segundos cravado, né? Assim, o certo mesmo é que tinha alguém no VAR lá. O cara do VAR tá assim, ó, a bola do cara... Ou o quarto árbitro. Hã? Ou o quarto árbitro que fica lá no campo, a hora que o goleiro pega a mão, sim, ele começa a contar. Então, mas não dá pra deixar na mão do juiz, ele já tem um monte de coisa pra resolver ali, enfim, prestar atenção, né? Ele não vai ficar pegando o relógio e conferindo, né? A ver como vai ser essa aplicação, ou se vai ser só um time punido com essa regra, né? Porque já teve regra que colocaram aí, que só um time foi punido de fato, e o time foi o Corinthians, né? Enfim, mas não é só o time que ainda tá comemorando o Campeonato Paulista, não é só o time nem a Ana, né? Acho que tá todo mundo aqui, ainda tá, eu pelo menos tô em festa aqui. 31º título do Corinthians, terminamos o maior jejum, né, sem títulos desde do gol do Basílio lá, 6 anos, o que mostra que o Corinthians é um time bastante competitivo e não vinha sendo nos últimos anos, né? O Corinthians teve 5 jogadores na seleção do campeonato, né? O Neneca no goleiro, o Mateuzinho, lateral direito, o Carrijo no meio campo e o Yuri Alberto, atacante, ganhou inclusive craque do campeonato. E o Ramon Dias, Gibson, foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista. Você acha que tá justo essa eleição, Gibson? Dava para ter mais algum jogador corintiano ali? Olha, até dá, mas sei lá, cara. Os caras vão dividir entre vários times do campeonato, enfim. Já viu que vai ficar na maior parte entre o campeão e o vice, né? E alguns ali entre os que chegaram na semifinal, geralmente são os que ficam na seleção do campeonato, né? Mas pra mim tá bom, sei lá, o que foi eleito, tá bom, tá lindo. E você, Ana, você acha que daria pra colocar mais alguém ali? Eu gosto muito do Martínez, né? Eu colocaria o Martínez. Mas eu queria comentar o seguinte, cara, que, cara, foi de novo uma tremenda palhaçada o que a torcida fez com fogos de artifícios na final do campeonato, lá na arena. Porque tudo bem, é proibido, a gente sabe, enfim, né? Mas jogar em campo, cara, tipo assim, é muita idiotice. É uma idiotice monstruosa. E, enfim, eventualmente o clube vai pagar multa, vai capaz de perder mando de campo. Vamos ver como é que vai desenrolar essa história, né? E o pior é que quase acertar ainda é o nosso jogador, né? O que é mais bizarro ainda, né? Então, puta que pariu, meu, não atrapalha, sabe? Deixa os caras jogar a bola, deixa os caras ganhar o campeonato, né? Enfim, desde a chegada do Ramon Dias, temos somente uma derrota na Neoquímica Arena, né? Contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana, mas depois a gente acabou passando nas penalidades, né? E teve essa outra estatística aí, Ana, que me surpreendeu, né? O Ramon é o treinador argentino com mais títulos na carreira, 17 títulos com o Campeonato Paulista. Ele ganhou em 17 e é o argentino com mais títulos. Eu não imaginava essa estatística. Eu também não. Não tinha a menor ideia disso. Mas
fico feliz, espero que ele, né, no final desse ano, aumente até a distância para o segundo argentino, né? Mas eu, ao contrário do Gibson, eu não sou contrária ao Ramon, não. Eu gosto do Ramon. Eu acho que ele tenta as coisas diferentes. Nem sempre acerta, nem sempre dá certo o que ele pensa, mas eu acho que em comparação aos últimos técnicos que a gente teve, o Ramon é um dos melhores e pelo menos da sogra dele acho que já não tá mais aqui, então tá tudo bem. Enfim, eu gosto do Ramon, eu acho que a torcida corintiana deveria gostar mais dele, mas enfim, a gente não controla isso, né, Gibson? Não dá pra controlar o amor do outro. E, enfim, ele tem um aproveitamento de mais de 60%, 64%, 65% no Corinthians. Enfim, são poucos jogos sim, mas a gente pega o histórico de treinadores dos últimos anos, tempos que tiveram poucos jogos no Corinthians, nenhum deles chega perto disso. Claro, tem muitos dos jogadores, né? Aliás, o Guardiola, uma vez perguntado, né, sobre isso, já questionaram o Guardiola, a mesma questão que o Gibson coloca aqui, né? É o seu trabalho, mas se não fossem esses jogadores, você não conseguiria o resultado. E o Guardiola falou, claro, eu sou tão bom quanto os jogadores que eu tenho à minha disposição. Aliás, o crédito todo vai para os jogadores, enfim, jogou tudo nos jogadores. O que eu quero dizer é assim, o Ramon tá fazendo um bom trabalho. E eu espero que esse paulista dê para ele tempo para ele chegar até o final do ano. Porque acho que o Corinthians precisa dessa tranquilidade. Se for o caso, no final do ano a gente troca, pensa em outro, olha o mercado, vê o que tem e troca. Mas eu espero que o paulista... E claro, se ele conseguir resultados em campo, né? Deixar o time de novo na zona do rebaixamento não adianta nada, né? Não, eu só ia falar que essa história do técnico mais vitorioso da Argentina... Com mais títulos, né? Não é vitórias, enfim. Não, sim, então, mas assim, é aquela estatística burra, né? Quais títulos? Ele ganhou 7 argentinos, uma Copa da primeira divisão argentina, 3 ligas da Arábia Saudita, 2 Copas do Rei Saudita, uma Libertadores e uma Supercopa da Libertadores. Então, ele ganhou. E agora o Paulista, né? Então, não, mas esses 7 títulos argentinos, assim, ele ganhou a Série A, que até que o Abertura e o Apertura. Ele ganhou, tipo, a Taça Rio, a Taça não sei o quê, lá dos caras, né? Enfim. 2 desses são só abertura e clausura, o resto são campeonatos argentinos mesmo. Não, de qualquer jeito, ele é o que mais ganhou. Se você inflar o dos outros e não vai chegar nesse número, também, então, a estatística é essa, Gibson. Aí também... É que nem o Bahia, 51 vezes campeão estadual. Valeu, grande coisa. Tipo, é um número idiota também. Não é um número idiota, Gibson, é o número, pô. Então... Não, é o número, cara. Tudo bem, lá tem menos times competindo, tudo. Aí você pode fazer essas ressalvas. Você pode fazer essa ressalva, por exemplo, o Gana trouxe agora. Tem uns que ele tá contando aí que é a clausura, que é, enfim. Beleza, mas conta pra eles lá. Eu acho que é pior o que faz o sem mundial aqui, que tá querendo transformar no mundial um título que não é mundial. Aí que é complicado. Deixa eles pedindo, que é mó legal ver eles se humilhando pra tentar achar um mundial lá. Depois da conquista do Campeonato Paulista, o Fabinho e o diretor financeiro Pedro Silveira já falaram, né? Vai ter que vender jogador no meio do ano para conta fechar. Vai ter que nessa janela vai ter que sair alguém. Quem você acha que pode sair, Dudu? Ou quem você gostaria... É o menos pior para sair? É difícil, né? Na verdade, assim, pode colocar, tipo, sei lá, Maná, Palácios. Mas acho que também aí não vai ter o retorno que precisa. Não vai dar muito dinheiro ainda. Mas eu acho que o jogador, provavelmente, que tem mais chance de sair mais valorizado do Corinthians é o próprio Bidon. Né? Já teve times interessados, o valor dele vai ser um valor alto, mas eu acredito que ele ainda é uma peça fundamental, tanto no esquema do Ramon, como importante para o Corinthians, que nem a gente vem falando aqui, para ter um ano mais tranquilo. Até porque a gente volta a falar, né? Esse ano a gente está acostumado com o campeonato tomado o ano todo, mas esse ano meio que são 2 campeonatos, né? Um antes desse Super Mundial e outro depois desse Super Mundial. Então, assim, de valores de mercado, eu acho que seria o Bidon, Gui, mas não gostaria que ele saísse, não. Eu não vejo outro jogador aí que pudesse financeiramente ajudar muito o Corinthians, né? A não ser que venha algum louco aí, ver o gol do Hector e falar, vamos dar
20 milhões de euros nesse cara agora, mas esses loucos não chegam nunca no Corinthians. O Corinthians é que é o louco na história, né, Dudu? Que vai atrás dos... Tem algum que você acha que pode sair, Ana, enfim, que traria menos prejuízo pro futebol do Corinthians? Traria menos prejuízo ao futebol do Corinthians? Talvez vender o Tchoca, por exemplo, podia ser uma venda espetacular do Murilo, se ele não tivesse se queimado tanto na seleção brasileira no jogo contra a Argentina. Acho que talvez pudesse ser um alívio ali, porque o Corinthians ainda tem 10%, né? Outros jogadores que estão na Europa, que o Corinthians ainda tem porcentagem, poderiam ser vendidos. Mas fora isso, o Tchoca, agora que eu acho que pode ser vendido, o Yuri Alberto. Mas esse aí seria difícil a gente... Enfim, o Yuri Alberto tem uma questão que acho que o Corinthians ainda tem 50% só, né? Os outros 50% é do Zenit. Aliás, o empresário dele outro dia deu uma entrevista, falou que não custou nada pro Corinthians. Ele, faz as contas aí, meu amigo, que não custou nada pro Corinthians. Sei que não ganhou a comissão, porque foi de graça, entre aspas, né? Por isso que você tá reclamando. Mas custou muito. E é isso, né? Qualquer conta que a gente vai fazer de possível venda do Yuri Alberto tem que tirar 50%, porque não é nosso. E você, Gibson, vê algum jogador aí que possa ser vendido, que traga menos prejuízo? Não, eu só ia comentar que, assim, que a multa do Yuri Alberto acho que atualmente é 500 milhões, ou seja, mesmo assim, metade de 250 pau, que é grana pra caralho. Eu acho que o time não pode dispensar ninguém. Eu acho que se o time começar a empolgar no campeonato, eles vão ter que rever esse conceito no meio do ano. A menos que o Fabinho Soldado já tenha ali sondado, já tenha uma ou duas cartas na mão muito boa pra puxar ali na janela do meio do ano. Porque se o time começar a empolgar nos campeonatos, eles vão segurar a galera, cara, né? Assim, tipo, eu aposto que ele prefere fechar o ano com o caixa mais fudido, mas enfim, levantar mais uma taça, né? Então, eu acho que vai depender muito dessa pré-pausa do Mundial agora. Se tem planos de parar para o Mundial de clubes. Se o time começar a subir na tabela e começar a empolgar, eles não vão querer abrir mão de nenhuma peça fundamental do time. Eu sei que financeiramente precisa, mas o futebol ensinou que uma coisa financeiramente é coisa do momento do time. Se o time começar a empolgar, eu duvido que a diretoria vai ter coragem de pegar um jogador importante, titular e vender. Então aí vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eles mesmos falaram também que o Thales está perto de renovar um empréstimo. E ele falou também numa possível extensão do contrato com o Memphis também, que está muito feliz com o jogador. Você está feliz com o jogador, Ana? Com o Memphis? Eu tô feliz. Eu acredito que mudou um pouco o patamar do Corinthians. Eu acho que ele fez uma aposta vindo para cá, é lógico, financeiramente, a gente sabe que tem todo aquele contrato imenso. Aí nós podemos discutir se o Corinthians tinha condição ou não de fazer esse contrato. Essa é uma outra história. Agora, ele veio o ano passado com o Corinthians na zona de rebaixamento, um jogador da seleção holandesa, é difícil a gente conseguir ver isso, se adaptou, o Corinthians conseguiu uma arrancada imensa, muito nas costas dele, para ir para a Libertadores. Ele foi bem nos jogos da Libertadores? Não foi. Foi um dos piores jogos que ele fez, os 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil. Mas no Campeonato Paulista ele foi razoável, no final ajudou, e eu acho que ele atrai marketing para o Corinthians, ele atrai visão para o Corinthians, todo mundo fala dele, todo mundo quer saber dele, tem discussão na internet. Eu acho que tudo isso é muito bom, é visibilidade. Então, assim, eu tô contente. A única coisa pra mim que eu realmente não gostei de jeito nenhum é a história da camisa 10. Né? O restante pra mim tá bom. E assim, eu só vejo o Ante preocupado com o dinheiro que o Memphis tá ganhando com esses gatilhos que ele tá levando no contrato. Todo corintiano que eu falo deixa o cara tá ganhando, o Corinthians tá ganhando, tá jogando bem, deixa o cara ganhar o dinheiro dele. O que tá sendo pago pro Memphis é acordado em contrato. O contrato tá assinado desde o começo, não tem surpresa, não tem mudança, enfim, né? Eu vi um pessoal falando, porque o prêmio do Paulista vai inteiro pro Memphis. Não, o prêmio do Paulista vai pro time. Quem vai pagar o prêmio o extra do Memphis é o clube e a patrocinadora, né? Então, óbvio que é uma grana não é, mas foi o acordo que o cara fez. E se você colocar no papel lá o contrato dele, nem é a contratação mais cara do futebol brasileiro, sabe? Tem cara que custa mais. Então,
Tá, não tem por que ficar discutindo isso, assim. E antes de falar dos jogos dessa semana, né, na estreia da Sul-Americana e depois o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no sábado, vamos falar das brabas, Ana. Como foram as brabas essa semana? Bem fraca, uma semana fraca das brabas, né? No dia do jogo do final, né, que depois algumas foram direto para lá, a gente viu fotos e tal. O Corinthians fez a sua estreia na Fazendinha, né, contra o Juventude, que é um time que acabou de subir da Série B. O Corinthians fez a lição de casa, ganhou 2-0, 2 gols da Vicky Albuquerque. E hoje, ainda por cima, nós tivemos hoje às 5 da tarde, o Bragantino e Corinthians. O Corinthians tomou, logo nos 15 primeiros minutos, tomou 2-0 do Bragantino em 2 falhas da defesa. E nós empilhamos chances, e no finalzinho, lá aos 50 do segundo tempo, num pênalti da Zanotti, o Corinthians conseguiu empatar o primeiro gol da Tamires, um gol debaixo do gol, e o gol do pênalti da Zanotti, mas o Corinthians empatou com o Bragantino. O Corinthians não vem fazendo uma boa temporada. A gente sabe que teve muita mudança, mas se você tem um time com Duda Sampaio, Tamires, Andressa Alves, Vicky Albuquerque, Zanotti, e você não consegue fazer esse time jogar, para mim não tem justificativa. Eu continuo falando, o Gibson não gosta do Ramon, eu não gosto do Piscinato. Para mim o Piscinato é fraco, e a diretoria do Corinthians teria que tomar alguma atitude antes de que a gente perca outro campeonato. Mas, assim, não tem a mesma pressão, né? Não é a mesma coisa que é no masculino ainda. O meu medo é que comece a jogar tão mal e comece a desinteressar que a torcida do Corinthians perca um pouco o interesse pelo futebol feminino. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o Corinthians tome jeito e troque esse técnico aí. Então agora para a data de seleção, e o próximo jogo é um Corinthians e Palmeiras, dia 12 de abril. Corinthians feminino volta 12 de abril contra o Palmeiras, e é exatamente o mesmo dia de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pelo Brasileiro. Ou seja, os caras conseguem, né? O feminino não tem tanto jogo, mas os caras conseguem. Não, o que tem? Vamos colocar tudo junto. Impressionante isso. Que beleza, hein? Enfim. Mas vamos falar, Dudu, desse jogo agora na quarta-feira, né? Quarta-feira temos o Huracan na Neoquímica Arena pela Sul-Americana, a estreia na Sul-Americana, transmissão da ESPN, do Disney Plus. O que você pode falar desse adversário? Olha, vamos lá, né? O Corinthians vai enfrentar o Huracan, né? Clube Atlético Huracan. Ele foi fundado em 1º de novembro de 1908. Ele tem o apelido de El Globo, que é o balão, porque um dos fundadores foi o aviador e engenheiro argentino Jorge Newbery, né? Famoso por ter dirigido um balão, se chamava El Huracan. Eles têm 5 vezes o título de campeonato argentino, mais 4 era na era amadora e só uma na era profissional, que foi em 1973. Eles costumam jogar muito no 4-2-3-1 e varia muito dentro da própria partida no 4-4-2, devido muito à liberdade que um atacante deles, o Walter Massante, tem para jogar tanto por dentro quanto muito pelo lado direito do ataque. Eles têm uma defesa muito consolidada, eles tomaram apenas 4 gols esse ano em 11 partidas, eles têm 6 vitórias, 4 empates e somente uma derrota. Aquelas coisas que a gente fala muito de calendário, né? A última partida deles pelo Campeonato Argentino foi sexta-feira, dia 28, foi um 0-0 fora de casa com o Banfield. Nós jogamos na quinta, nós jogamos domingo, uma final, ou seja, eles jogaram na sexta, eles vêm bem descansados para cá. Uma das coisas que chama a atenção também é que o estádio deles tem uma capacidade para 48 mil pessoas. O estádio Tomás Adolfo Ducó, que até o Gui mandou isso para mim antes, quando o sorteio, que foi filmado lá O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino em 2010, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Tem uma cena importante do filme no estádio, por isso que vale a lembrança, uma cena importantíssima. Filmaço ainda, quem não assistiu, assista, que é um excelente filme. E eles ainda são considerados, como a gente fala muito, conhece muito da Inglaterra, o Big Six, mas eles são considerados um dos Big Six, né, da Argentina, embora não tenha mais toda essa frequência em títulos, né, disputa em campeonatos, mas eles têm uma torcida fanática, cantam muito, né, eles têm um plantel
bem diversificado, mas muitos jogadores argentinos, tem um jogador americano, enfim. Tem um velho conhecido aí, um jogador que a Ana adora, que é o Cantillo, Vitor Cantillo, né? E de curiosidade, eles já chegaram numa decisão da Sul-Americana em 2015. Foram 2 jogos 0-0, mas eles perderam nos pênaltis na Colômbia por Independiente de Santa Fé. Tem que tomar muito cuidado com o time, eles têm um time bem certinho, eles estão jogando bom futebol agora, estão um time forte, entrosado. Não vai ser muito fácil para o Corinthians. A partida, principalmente na Argentina, né? Tem que tomar cuidado com a catimba. Mas como o primeiro jogo é em casa, o Corinthians tem que conquistar os 3 pontos. E assim, curiosamente, o Corinthians e o Huracan se enfrentaram 4 vezes, né? Só que 3 na década de 30, e a última foi uma partida lá em 2010, também nós falamos aqui já no terror da Irmandade em outubro, que foi na negociação lá com o De Federico. Corinthians e Huracan fizeram um amistoso no Pacaembu. Ou seja, Corinthians e Huracan não se enfrentam há 15 anos praticamente, então vamos ver o que vai ser essa partida aí, com a Neoquímica Arena provavelmente lotada, mas o Corinthians começa em casa, tem que começar com o pé direito para buscar não só um título importante, mas também essas questões financeiras que a gente deixou de conquistar indo para a Libertadores. Enfim, todos esses jogos que o Dudu comentou aí foram amistosos, né? O Corinthians oficialmente nunca jogou por nenhuma competição contra o Huracan. Enfim, o último foi esse que ele falou em 1910. O Pablo mandou um vídeo pra gente também falando dessa partida, antes de passar pra Ana e pro Gibson. Vamos ver o que o Pablo tem pra falar pra gente aqui. Saudações, Irmandade Corintiana. Eu sou o Pablo. Vamos para uma prévia de Corinthians e Huracan, partida válida pela Sul-Americana na sua primeira rodada, na Neoquímica Arena, na quarta-feira. O Corinthians, todos sabem, é o atual campeão paulista, vem de uma crescente. O Huracan também vem de uma sequência boa. Ele vem de 4 vitórias e na última rodada agora da Argentina de um empate. Uma informação importante é que só passa o primeiro colocado de cada grupo para as próximas fases de mata-mata. Quanto mais o Corinthians puder pontuar dentro de casa, melhor será para se garantir na primeira colocação do grupo. Mas deixe então o seu palpite, o seu comentário sobre essa partida e vai Corinthians. Tá aí o Pablão falando da partida contra o Huracan. E você, Gibson, qual a sua expectativa aí para essa competição que você tanto ama? Olha, cara, o time joga, eu torço a favor, mas essa competição não me desperta o menor interesse. Se fosse para escolher uma das 3 que a gente joga para cair fora logo, seria essa, né? A Copa do Brasil para eles pagar melhor. Tem aquela história que fala, é o único título que o Corinthians não tem. Faço a menor questão de ter esse título. Enfim, mas já que vai jogar, vou torcer a favor, né? Eu acho que assim, dá para ganhar. O Corinthians tinha time para jogar Libertadores esse ano, né? Não jogou porque fez aquela cagada, aquele jogo deprimente com o Barcelona, né, no jogo de ida, né? E isso custou caro pra gente, até na temporada, enfim, em termos de premiação. O Corinthians tem mais do que time suficiente para jogar uma Sul-Americana boa. A minha questão é que assim, não tem time para jogar 3 competições. Aí vai começar aquela velha história de prioriza um campeonato, não prioriza o outro, joga com reserva no Brasileiro. Enfim, eu prefiro jogar com reserva na Sul-Americana. Só que pelo visto a diretoria do Corinthians não pensa que nem eu, porque acho que o título internacional é mais importante. Para mim o brasileiro é muito mais importante do que a Sul-Americana. Mas enfim, aí vamos ver o que a diretoria pensa a respeito mais pra frente. Eu acho que o que o Pablo falou, o Corinthians tem que tentar fazer o máximo possível dentro de casa. O jogo dentro de casa tem que ser vencido. E aí tentar um empate, ou às vezes até mesmo uma vitória de um time mais fraco fora de casa. Acho que poderia ser um time mesclado na Sul-Americana realmente. É que teve esse problema aí de não escalar o titular hoje por causa do jogo de quinta. Uma coisa vai levando a outra que vai levando a outra, né? Mas eu acho que realmente mais pra frente, quando tiver tudo acertado, poderia jogar um time mais mesclado na Sul-Americana para não desgastar tanto o time do Corinthians. Eu não quero sofrer de novo pelas coisas sofridas o ano passado. Quero que o Corinthians faça um bom campeonato brasileiro. O Corinthians só vai ter tranquilidade nessas outras competições estando relativamente bem no Campeonato Brasileiro, né? Não pode ser que nem o ano passado. Só lembrando, Gui, rapidinho, que o Corinthians vai jogar agora toda quarta e domingo, entre aspas, até esse Super Mundial. Não tem mais descanso, né? Então, realmente tem que pensar muito bem nos jogadores, questões de lesões, tudo, ou desgaste, porque a pausa vai ser as férias. Então, tem que tomar cuidado. Enfim, continuando as competições, até o final do ano, assim, né? Até 21 de dezembro, e realmente só o único período
100 jogos vai ser dessa história do Mundial. Esse calendário é um absurdo, esse calendário que estão fazendo com os times aqui, enfim, é um absurdo. Mas o Corinthians vai voltar em campo no sábado, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena contra o Vasco. É o jogo exclusivo do Amazon Prime. Quem quiser assistir, tem que assistir na Amazon, exclusivo. Deve ser a estreia do Galvão Bueno na Amazon. Gibson tava com saudade da narração do Galvão Bueno? Olha, cara, perto dessa narração média que a gente tem visto ultimamente por aí, eu tô até com saudade dele, sim. Olha, cara, o Vasco começou bem o campeonato. O Vasco já tá com 3 pontinhos, né? Já conquistou uma vitória na primeira rodada. Dito isso, cara, vou jogar em casa, bicho. Em casa, 3 pontos e foda-se, né? Então eu quero o time titular e quero sangue no olho. Enfim, no ano passado a gente venceu o Vasco, Ana. 3-1. O Garro marcou 2 vezes e o Gustavo Henrique marcou um gol. Eu tenho expectativa do Corinthians ganhar. Eu acho que o Corinthians é melhor que o Vasco. Logicamente, a gente conhece o Carille vai vir retrancadinho, né? Do jeito que a gente conhece, a gente tem mais dificuldade. Mas espero que o Corinthians ganhe ainda com gol de Thales Magno, né? Pra lei do ex. Mas quem marca muito gol contra o Vasco, né, Dudu? É o paraguaio, além da Romero. Foram 5 gols em 6 jogos contra o adversário carioca. Vai ter gol do Romero no sábado? Espero que sim, né? Ele que faça uns 2 sabadão aí. Até teve um hat-trick lá em Brasília contra o Vasco. Então, vai ser importante, né? Essa briga aí dele com o Yuri pra ver quem vai ser o artilheiro aí da Arena. É uma briguinha boa. O Yuri podia ter feito mais um na final, mas enfim. Espero que o Romero faça gol, mas independente, assim, tem que ganhar. Pode ser gol até do Héctor Hernandes de novo, não tem problema. O importante é ganhar do Vasco sábado. O segundo jogo, né? Empatamos fora de casa, ok, um resultado bom, vamos colocar aí, contra o Bahia. Agora tem que fazer o resultado na nossa casa na segunda partida, né? O Vasco nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Foram 7 jogos, 6 vitórias corintianas, apenas um empate em 0-0 em 2020. 12 gols marcados a favor e apenas 2 gols levados do Vasco na nossa casa na Neoquímica Arena. Então, muita coisa a nosso favor. Eu fico preocupado, como a Ana falou, o Carilão ali no comando do time carioca, mas vamos para cima do Vasco. Eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 431. Mas não sei antes o Gibson lembrar as nossas redes, certo, Gibson? Então vamos lá, rapaziada. Estamos ao vivo somente no YouTube. Temos também o Instagram, o Twitter, ou o X, ou como você quiser chamar. Agora o idiota do Musk vendeu de novo essa bosta, enfim, né? Que mais eu falei? O Facebook, o Blue Sky, tem o SoundCloud, o iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem corintiana com TH, só no Blue Sky e no X, ou vai saber como é que o Musk vai chamar essa porra agora, que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. E Dudu, semana que vem estaremos de volta? Opa, anotem aí, raridade, horário tradicional, domingão 7 da noite, já que o Coringão joga sábado, 7 da noite então, esperamos vocês aí e vamos ver o que vai acontecer nessa semana aí, lembrando que na outra semana depois também já tem mais Sul-Americana, tem Clássico, é o campeonato que não para mais agora. E Ana, essa semana a gente vai comemorar gol do Héctor Hernandes de novo ou não? Se Deus quiser, quanto mais gol do Héctor Hernandes a gente comemorar, melhor. Agora, se não for do Héctor, for de outro jogador, pra mim também tá bom. Mas só se Deus quiser, depende da fé, assim, pra ele fazer gol, é isso? Eu acho que sim, né? Não sei a fé dele, não conheço ele a fundo, mas eu vou te dizer que só com muita reza hoje pra ele sair esse gol. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!